Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, olha só quem acabou de chegar aqui no canal. Estou falando do iPhone 14 Pro Max. Claro que você já deve ter visto aí muitos vídeos desse aparelho, mas esse aqui é especial. Acontece que essa aqui é a versão Anatel, a versão nacional com bandeja de chips, comprada aqui no mercado brasileiro e que chegou no dia do seu lançamento oficial. Esse vídeo está sendo gravado no dia 14 de outubro. E olha, ao contrário do que vocês possam imaginar, eu não paguei preço cheio por ele não, consegui um belo desconto mesmo sendo o lançamento. No final do vídeo eu vou falar sobre essa questão dos preços aí pra vocês. Tá certo que ele continua caro mesmo com desconto, mas dá pra você comprar qualquer uma das versões do iPhone 14 com um bom desconto sim em relação ao preço cheio. Bom, vou falar sobre tudo isso nesse vídeo, então assiste ele até o final porque tá bem legal, mas antes eu vou pedir pra você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal a continuar crescendo, e você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. E eu nem falei, né? Mas aqui teremos unboxing super raiz, vou conhecer a caixa e o conteúdo juntinho aqui com vocês. Então vamos pegar o meu estilete e cortar aqui o plastiquinho. Com certeza temos uma caixa de papelão aqui antes da caixa oficial, porque a gente sabe muito bem que na caixa do iPhone 14 Pro Max não vem tudo isso, né? Esse aparelho aqui foi comprado na Fast Shop, então eu consegui aí um bom desconto. Ó, dá para você conseguir descontos pagando à vista, tem a função de cashback também, e mesmo pagando parcelado, comprando através do varejo, já acabou esse tempo de que você não conseguia comprar iPhone na versão nacional com desconto. O segredo está no varejo. Na Apple, infelizmente, o preço é cheio, você tem um desconto pagando à vista, mas dá para você conseguir mais desconto ainda comprando aí por uma loja varejista. Então olha só, quanto plástico bolha, tudo para proteger a caixa. Mas tá aqui, ó. Uma hora eu chego lá. Tcharam! Agora sim! E entre os destaques do iPhone 14 Pro Max, um detalhe, você já deve ter visto aqui na mesa que eu estou com o iPhone 12 Pro Max, com o iPhone 13 Pro Max também e com o iPhone 13 Mini, para a gente poder comparar as diferenças visuais, para a gente poder falar sobre eles aqui durante esse vídeo e comparar as diferenças em relação ao iPhone 14 Pro Max. O grande destaque visual acaba sendo a Dynamic Island, né? Que é essa barrinha que deu lugar ao Notch. Então, ao invés do Notch, agora temos a Dynamic Island e ela ficou bem legal. É um dos recursos que eu achei mais interessantes aqui do iPhone 14 Pro Max. Então, vamos tirar aqui a etiquetinha. São duas, uma na parte de cima e outra na parte de baixo. E essa versão que está comigo, ela traz 256 GB de armazenamento e a versão na cor roxo profundo. E a caixa é pequenininha, como já é de se esperar, né? Tcharam! Tá aqui, olha só. E olha, eu até dei uma travada porque esse roxo profundo é quase o grafite, né? Realmente é uma cor roxa, mas bem discreto, olha. Quem gosta de cores discretas vai curtir essa aqui. Bom, esse unboxing vai ser curto porque não temos muita coisa. Basicamente temos aqui um cabo USB-C numa ponta e Lightning na outra ponta. E aqui nós temos a ferramenta de remoção do SIM card. Mais um monte de panfletinho que eu acho totalmente desnecessário, né? Tá aqui, ó, tem informação da Colômbia, tem aqui um adesivo da Apple e é isso. Por fim, mais nada na caixa. Agora vamos tirar a película de proteção da tela e vamos ligar o aparelho. E olha, aqui a gente já consegue ver, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó, reparem que a Dynamic Island, essa barrinha que fica na parte superior, que entrou no lugar do Notch, ela traz duas partições, né? Temos aqui essa barrinha onde estão os sensores e aqui a câmera frontal, que agora tem autofoco nessa geração. Mas quando você liga o aparelho, tudo isso fica unificado. A Apple deixa uma única barra unificando, né, via software, ele preenche ali o espaço vazio aqui da tela, ó. Até olhando com bastante atenção, a gente consegue notar que existe uma diferença aqui da região dos sensores, ó. A gente consegue perceber ali o espaço entre a câmera e os sensores preenchido aqui com uma barra preta. Dá pra gente notar isso quando olha com bastante atenção, contra a luz, né, mas é somente nessas situações. Quando você está olhando aqui diretamente para a tela, é difícil conseguir notar alguma diferença. E olha só, isso aqui eu acho fantástico, acho realmente muito legal. Reparem que já apareceu aqui a mensagem, ó, configure o novo iPhone, apareceu no 13 Pro Max, no 13 Mini, só não apareceu aqui por enquanto no 12 Pro Max. Então o que eu vou fazer? Olha só, eu vou utilizar aqui o iPhone 13 Pro Max para passar
todos os dados, todas as minhas configurações, todas as minhas preferências para o iPhone 14 Pro Max. Isso é muito fácil. Ó, agora apareceu também no iPhone 12 Pro Max. Então o interessante é que quando você tem um iPhone antigo, que você migra para o novo iPhone, a configuração, os dados são transferidos de uma maneira muito fácil, muito intuitiva. Eu acho isso realmente fantástico, simplesmente funciona muito bem. Então eu vou usar aqui o iPhone 13 Pro Max para poder fazer a transferência dos dados dele para o novo iPhone. Vou transferir os aplicativos, minhas configurações de tela, preferências. Então ele vai gerar essa imagem aqui, ó, que é uma espécie de código QR bem chique, né? E eu vou usar a câmera do iPhone 13 Pro Max para poder escanear. Pronto, eu escaneei. Tá aqui, agora vai acontecer a transferência. Então basta aguardar agora a transferência terminar, vai levar vários minutos para poder fazer a transferência e depois eu vou já ter o iPhone 14 Pro Max configurado e aí eu vou poder mostrar os recursos para vocês. Levou mais ou menos uns 20 minutos para fazer a transferência dos dados da versão antiga para a versão nova. E olhando o iPhone 13 Pro Max e o 14 Pro Max, é difícil até notar grandes diferenças. O grande destaque fica mesmo para a Dynamic Island. Esse é o fator que mais diferencia a nova geração da geração antiga. Visualmente e também pelos recursos, isso aqui é um grande destaque desse aparelho. Só que olhando com atenção a gente percebe que as bordas do iPhone 14 Pro Max estão mais finas. As bordas aqui da moldura da tela, elas ficaram um pouquinho menores em relação à geração passada. Inclusive o iPhone 14 Pro Max está com dimensões menores, ele está menos alto e menos largo também, porém ficou um pouquinho mais espesso, já que nessa geração são 7,9 mm de espessura contra 7,7 da geração anterior. Aumentou 0,2 mm, eu acho que onde mais aumentou foi aqui na região das câmeras. Reparem que nessa geração os sensores já estão bem mais altos do que na geração anterior e que por sua vez também já eram mais altos do que o iPhone 12 Pro Max, então aumentou do iPhone 12 Pro Max para o 13 Pro Max e agora aumentou mais ainda em relação ao iPhone 14 Pro Max. Eu tenho que tomar muito cuidado porque essas câmeras do iPhone elas arranham a tela com muita facilidade. Imagina só já arranhar a tela do iPhone 14 Pro Max no primeiro dia de uso. E olha só, aumentou não só a altura aqui das câmeras, mas até mesmo a moldura está maior quando comparado com a geração anterior. Dá para notar que até mesmo a moldura cresceu ainda mais. A grande novidade é que finalmente pulamos aí do sensor de 12 megapixels do iPhone 13 Pro Max para um sensor de 48 megapixels. E a Apple utiliza aquela combinação de 4 pixels para formar um pixel maior e dessa forma capturar mais luz. Outra novidade também está na câmera frontal, que continua com os 12 megapixels, mas agora pela primeira vez ela traz o autofoco, que é um recurso que muita gente já pedia há muito tempo. Então todas as lentes aqui do iPhone 14 Pro Max trazem suporte ao autofoco. Aqui na parte inferior podemos ver a porta Lightning na região central e aqui também temos um dos alto-falantes, já que esse aparelho traz áudio estéreo, e aqui o microfone utilizado para as ligações. Aqui nessa lateral temos os botões de volume, essa chavinha que é para ativar o modo mudo facilmente aqui no iPhone, é uma chave física. Nessa versão, na versão nacional, temos ainda a bandeja do SIM card, algo que foi simplesmente retirado na versão americana. Então a versão americana não tem aqui a bandeja do SIM card, mas na versão nacional ela ainda está presente. Então agora o iPhone 14 Pro Max traz 7,9 mm de espessura, aumentou um pouquinho em relação à geração anterior, mas o peso continua o mesmo, 240 gramas. E com as bordas mais finas aqui da tela, agora ele também está um pouquinho menos largo e também um pouquinho menos alto, mesmo mantendo o mesmo tamanho de tela, são 6,7 polegadas. A resolução também mudou um pouquinho, agora é de 2796 por 1290 pixels. Ela tem 6,7 polegadas e uma tela LTPO Super Retina XDR OLED, olha o tamanho do nome, né? Isso é tudo para dizer que temos aqui uma tela OLED com taxa de atualização de 120 Hz, suporte ao HDR10, ao Dolby Vision e os dois destaques dessa tela. Primeiro, o LTPO, a taxa de atualização pode variar entre 1 e 120 Hz, por isso quando você desliga a tela aqui, ele tem o modo Always On acionado. Nesse modo Always On toda a tela fica ligada, olha que curioso, só que ela fica com brilho menor e aqui temos a taxa de atualização de 1 Hz, o que gastaria menos energia. E até então eu nunca tinha visto uma tela Always On, uma tela sempre ativa, que deixasse todo o plano de fundo aqui ligado na tela. Normalmente o Always On só usa uma parte da tela, mas aqui
no iPhone 14 Pro Max ele ocupa a tela inteira. A outra mudança está no brilho, que agora pulou para um pico de até 2000 nits, então uma tela muito brilhante. E claro que ainda temos aqui a Dynamic Island, então agora temos uma barra ainda mais discreta e também cheia de animações. Por exemplo, ó, quando você vai desbloquear o aparelho, ao invés da notificação aqui invadir toda a tela, ela fica bem discreta na Dynamic Island, ó. Vou ligar a tela aqui, ele já fez o desbloqueio e a animação aparece em cima dessa Dynamic Island. Quando você vai fazer o carregamento do aparelho também, aparece um efeito aqui nessa parte da tela, quando chegam notificações de alguns aplicativos. Então é um recurso de software que é muito bonito, bastante prático. Achei que foi uma grande sacada por parte da Apple, porque agora, quando chegam as notificações ou quando você utiliza alguns recursos, simplesmente a notificação vai ser exibida aqui com uma animação bem bonita, diretamente na Dynamic Island, ao invés de invadir toda a tela, ao invés de quebrar o seu consumo de conteúdo, a tarefa que você está fazendo. Às vezes aparece aquela notificação pop-up por cima do que você está fazendo, que acaba quebrando o seu trabalho, e agora temos uma notificação que é bonita, com uma animação bem legal. O iPhone 14 Pro Max já vem de fábrica com o iOS 16, e aqui temos basicamente a mesma interface que a gente encontra em outros iPhones, não tivemos aqui grandes mudanças. O destaque realmente fica para a Dynamic Island. O aparelho também recebeu um chipset mais potente nessa geração, o Apple A16 Bionic. O curioso é que somente a versão Pro, o iPhone 14 Pro e o Pro Max foram atualizados para o Apple A16 Bionic, enquanto que o iPhone 14 e o iPhone 14 Plus continuam com o mesmo Apple A15 Bionic da geração passada. Mas é um chipset bastante potente, tanto nessa geração quanto na passada. Nessa geração não tivemos grandes avanços aqui entre o A16 quando comparado com o A15, mas de qualquer forma temos uma performance excelente, seja rodando o sistema, seja rodando os jogos. A interface aqui do iPhone 14 Pro Max é bastante responsiva, bastante rápida, ele é rápido também para abrir os aplicativos e consegue rodar os games com excelente fluidez e com muitos detalhes gráficos. A bateria também diminuiu um pouquinho em relação à geração passada, tem agora 4.323 mAh, mas a autonomia deve ser melhor por causa das otimizações do chip A16 Bionic. Então espere uma autonomia de bateria ainda melhor do que a do iPhone 13 Pro Max, que já mandava muito bem. O iPhone 14 Pro Max ainda traz carregamento sem fio, traz conexão Bluetooth 5.3 e suporte ao NFC. Quanto às câmeras, aqui temos uma das principais mudanças, que está no sensor principal. Já era muito bom nas gerações antigas e está ainda melhor nessa geração, ganhando aí um sensor de 48 megapixels com abertura de 1.8. Diminuiu um pouquinho a abertura, né? No iPhone 13 Pro Max a câmera tinha 12 megapixels, mas uma abertura melhor de 1.5. Mas essa nova lente consegue compensar, fazendo a combinação de 4 pixels para fazer um pixel maior e capturar mais luz. As fotos realizadas aqui com o iPhone 14 Pro Max terão resolução de 12 megapixels, porque ele vai combinar os 4 pixels, mas no modo RAW é possível você capturar as fotos com a resolução máxima em 48 megapixels. O iPhone 14 Pro Max também traz uma lente telefoto com zoom de 3 vezes de 12 megapixels com abertura de 2.8 e traz uma nova lente ultra-wide de 12 megapixels com abertura de 2.2. Mudou aqui, também perdeu em abertura. Quando comparado com o iPhone 13 Pro Max, de 1.8 da geração passada, caiu para 2.2 nessa geração, mas curiosamente a câmera ultra-wide parece estar melhor, principalmente em situações de pouca luz. Pelo menos foi o que eu notei aqui nos primeiros testes. Ele está conseguindo trazer melhores resultados em situações de pouca luz. Ele continua com a lente 3D LiDAR, né, para poder fazer a captura do espaço em 3D, e traz uma câmera frontal de 12 megapixels. Essa aqui também melhorou bastante, agora com abertura de 1.9 e também com suporte ao autofoco. Finalmente a gente vai conseguir utilizar a câmera frontal aqui do iPhone 14 Pro Max em distâncias diferentes. Ele vai conseguir fazer o ajuste do foco, seja do rosto da pessoa e acredito que também de objetos. O iPhone 14 Pro Max continua filmando em até 4K 60 quadros por segundo com todas as lentes. Eu acreditava que esse aparelho fosse filmar também em 8K, mas infelizmente ele não traz esse recurso. Mas confesso para vocês que também não faz falta. Acredito que é melhor ele filmar bem em 4K 60 quadros do que filmar mal em 8K, por exemplo. Ele traz estabilização de imagem, suporte ao Dolby Vision. Eu já estou deixando alguns exemplos de fotos e vídeos realizados aqui com o iPhone 14 Pro Max, mas já vou adiantando para vocês que a qualidade das imagens está bem legal. Gostei bastante do que eu vi aqui. Aqui mostrando o áudio, é estéreo, e a qualidade é realmente muito boa. Já era de se esperar um smartphone caro, né?
No meu caso aqui do iPhone 14 Pro. Fala, Big Geeks, tudo bom com vocês? Mas realmente a qualidade sonora tá bem legal, gostei bastante. E aqui mostrando o display de 6,7 polegadas, a tela OLED XDR da Apple com taxa de atualização entre 1 e 120 Hz. As bordas ficaram menores nessa geração, além da Dynamic Island ocupar menos espaço do que o Note da geração anterior, então temos um aproveitamento melhor aqui da tela. E como vocês podem ver, os ângulos de visão são excelentes, o brilho também subiu nessa geração, a qualidade da tela aqui é realmente incrível. Bom, galera, então eu consegui trazer aqui a versão nacional certificada pela Anatel do iPhone 14 Pro Max. Mas afinal de contas, quanto custou essa brincadeira? Bom, essa versão aqui que está comigo é a de 256 GB, mas o iPhone 14 Pro Max começa em 128 GB. O preço da versão de 128 GB é de R$ 10.499, enquanto que essa versão aqui de 256 GB custa R$ 11.499, isso a prazo. À vista você consegue ter 10% de desconto lá no site da Apple. Mas se você comprar no varejo, você consegue descontos ainda melhores. No meu caso aqui, eu paguei R$ 9.997,23. Eu comprei ele à vista. Olha, foi duro aqui, mas eu paguei ele à vista para poder ter um desconto. E o pulo do gato é que além de comprar à vista e ganhar esse desconto, eu utilizei um sistema de cashback, então ainda vou ter um retorno aí de mais ou menos 5% desse valor. Então o preço ficou bem mais em conta do que os R$ 11.499 iniciais aqui do iPhone 14 Pro Max 256. Ainda é caro? Sim, com certeza o valor ainda é mais salgado. Mas é importante lembrar que essa aqui é a versão nacional, foi lançada agora, então acredito que daqui para o final do ano vai ser possível comprar essa versão ou as outras versões do iPhone 14 com preços mais em conta. É sempre bom ficar de olho nas promoções, usar os cashbacks quando for possível. Então já foi o tempo em que você só podia comprar o iPhone pelo preço cheio, pelo preço do site da Apple. Agora você consegue achar boas promoções desse aparelho, consegue achá-lo com preço um pouco mais em conta. Ainda bastante caro, mas com certeza mais em conta. Bom, galera, então esse foi o unboxing impressões do iPhone 14 Pro Max. Vou trazer mais vídeos aqui desse aparelho, de repente comparar melhor com o iPhone 13 Pro Max para vocês conhecerem melhor as diferenças entre os dois aparelhos. Não mudou muito, mas mudou alguns pontos, então de repente até vale um vídeo aí para eu mostrar melhores diferenças para vocês. E para vocês poderem acompanhar todos esses vídeos, já sabe, é só se inscrever aqui no canal, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não esquece de deixar aquele like esperto para ajudar o canal a continuar crescendo. Vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, tchau!